quanto mais suprimimos os nossos sentimentos, nossos traumas, nossos problemas, cada vez mais o copo vai se enchendo. E quando ele se enche totalmente e transborda, já não há mais nenhuma solução. E assim foi o que aconteceu com Shigeo Kageyama. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Mob Psycho 100, o penúltimo episódio, porque o último será o próximo, episódio número 12. Que episódio incrível, com a mensagem incrível sobre os traumas, sobre suprimir os seus sentimentos e também com uma animação incrível de batalha nível mob, ou seja, nível, sei lá, velho, é nível, o último nível que você imaginar, um dos melhores animes do século da vida, não há comparação para mob. E simplesmente esse episódio consegue me pegar num ponto que ele consegue me deixar reflexivo e ao mesmo tempo empolgado com o que tá acontecendo, e eu aguardo muito pra ver como será esse final. Antes de mais nada, vou agradecer a todo mundo aqui que tá deixando aquele like, que está compartilhando, comentando e se inscrevendo. Quero que comentem aí já embaixo o que vocês acharam desse episódio. E aqui vai o detalhe. Fique no vídeo sempre até o final, entendeu? Eu espero que tenha entendido. Responda pra mim, entendeu? Sim! Então tá bom. E agora sim, bora pro vídeo. Seguinte, o nosso episódio vai começar com o Ritsu sentindo a presença do mob. E sentindo a presença do mob, ele imagina, putz grila, a Tsuboi deu um fora nele, ele ficou revoltado, ficou doidão e saiu aí descontrolado com seus poderes, voltando àquilo que aconteceu quando criança, onde o mob adquiriu primeiramente o seu trauma, quando ele feriu aquelas pessoas e a partir dali ele parou, ele trancou tanto os seus sentimentos quanto os seus poderes. Até porque, querendo ou não, o mob sendo um paranormal, ele faz parte dos próprios poderes e os poderes fazem parte dele. Um não vive sem o outro. Dessa forma, quando ele tranca os poderes, ele também tranca a si mesmo ao mesmo tempo, porque ambos são Shigeo Kageyama. E é então que o Ritsu sai da reunião de conselho estudantil, vai correndo pra cima do mob, tenta se encontrar com ele, enquanto o mob continua destruindo ali as coisas e destrói a lojinha dos caras que estavam tendo até que uma vida digna. E então aparece o Suzuki, que caiu lá do avião, que partiu pra cima do mob nessa batalha, porém, gente, ele não deu nem pro cheiro. Se nas temporadas passadas ele conseguiu lidar com o mob em certo momento, dessa vez não deu nem um pouco pro cheiro, ele apanhou do mob. E que animação show de bola. Eu espero muito do último episódio, porque vai fechar com certeza com chave de ouro. Eu gosto da animação de mob, eu gosto dos traços diferentes que mob traz pra gente. Não é aquele traço genérico de anime, sabe, que a gente já tá acostumado. Não que isso seja ruim, são bons também, só que eu gosto dessas diferenças que a gente tem em mob e na simplicidade que o autor traz à história, ao mesmo tempo em que nos faz refletir sobre muitas coisas da nossa própria vida. E é então que nisso o Suzuki parte pra cima do mob, vai lá metendo a porrada no mob, vai tentando vencer o mob, enquanto o Ritsu acaba encontrando ali o próprio Hanazawa, peladão, de bunda de fora. Eu achei muito engraçado a bundinha dele ali de fora. E aí então coloca lá o seu casaco e vai tentar se encontrar com o Maninho, o seu irmão. E é então que continuamos ali na luta do Suzuki contra o mob, só que ele tá percebendo que o bicho é mais forte do que ele imaginava que ele era, que ele não tinha nem capacidade de enfrentar ele, mas ele é salvo pelo seu próprio filho. O Sho acaba aparecendo, ajuda o Suzuki e ambos vão tentar ali mais uma vez uma batalha contra o mob, porém sem sucesso. Porrada aqui, porrada ali, foi tudo porrada pra tudo quanto é canto, porém não deu certo. E no final, o Suzuki resolve falar assim, pô, eu vou sugar os poderes dele, igual eu fiz da última vez, só que aí ele vai acabar se esfarelando e vai morrer dessa vez. Só que isso é um sacrifício necessário no ponto de vista dele, porque pelo menos nesse momento ele está pronto para isso. Ele não tem mais nada a perder, tá cumprindo ali a sua pena como o bandidão que ele era, porém agora nós vemos a sua redenção, só que o Sho, bom, ele olha com aquele olhar de pai,
não vai, pai. Dessa vez ele não chamou de pai coroa, esse monte de coisa, ele chamou como pai, porque ele queria que o seu pai ficasse próximo, que ele ficasse vivo, que ele não morresse ali. E ali é uma linda atitude, não só de redenção, mas também do próprio personagem perceber que o seu filho o amava, e ele resolve, ao invés de lidar com aquela situação com o Mob e morrer de uma vez, se morrer num ato heróico, se tornar um mártir, vamos falar assim, ele prefere ficar ao lado do seu filho vivo e manter o seu filho bem, continuar com a sua família, mesmo que ele esteja preso, né? Então ele volta, pede ajuda do seu filho, fala assim, me dá um ombro aí, vamos vazar daqui que a gente não vai mais lutar. E é muito interessante de ver como o Mob, através das suas atitudes, das suas batalhas e até mesmo do relacionamento que ele tinha ali com as pessoas, ele acabou aos poucos influenciando o Suzuki, para o Suzuki chegar nesse ponto e lembrar da sua família, e ao invés dessa vez dele tomar a decisão de vou por esse caminho, ele toma aquela decisão de não, dessa vez eu vou pelo caminho certo. Então ele aprende com os seus erros, assim como nós também podemos aprender com os nossos próprios erros, e quando a gente se depara com uma situação parecida, a gente seguir um caminho diferente do que a gente tinha seguido. Legal pra caramba de analisar isso em Mob, parar pra pensar sobre o que nós mesmos fazemos, os nossos erros, pra depois a gente corrigir e tomar uma atitude diferente quando a vida nos coloca em uma situação super parecida, onde uma vez a gente já errou. E é muito bom essa parte, eles vão embora, e nisso que eles vão embora, o Mob continua caminhando em direção a Tsubomi, e dessa vez ele encontra o pessoal do Fomento Corporal. O pessoal do Fomento Corporal tenta ajudar o Mob, tenta segurar ele, e é uma parte super emocionante quando um dos caras do Fomento Corporal, ele segura ali no Mob e ele fala, Mob, a gente sabe que você não é esse cara que tá destruindo tudo. Volta, Mob. Tipo, volta. E nisso o Mob, ele começa a se mover dentro dele mesmo, como ele já tinha feito na luta contra o Suzuki, quando ele tenta segurar aquele poder todo saindo, tenta segurar aquele que está ali, usando o seu corpo para ser um Mob diferente, aquele que tá descontrolando o corpo dele fisicamente na área mais externa. E é então que ele mais uma vez tenta segurar, mas mesmo assim não adianta, e o Mob simplesmente joga o cara longe, o cara poderia ter morrido se não fosse o Ritsu chegando nesse momento. E aí então a gente vai ter a conversa do Ritsu com o Mob, dizendo que ele não tem mais medo do Mob, daquele trauma, daquele dia que aconteceu aquele tipo de coisa, porque o Ritsu tinha ficado com medo, mas ele não tem mais medo, aquele é o maninho. E o legal disso é, o Ritsu mostra pro Mob, mesmo que o Mob tente negar agora, ele tem que começar a se aceitar mesmo com os seus poderes, mesmo com os seus sentimentos presos. Por quê? Porque quando você suprime os seus sentimentos, quando você suprime as suas vontades, quando você suprime o seu gesto de desabafar, de chorar, de fazer alguma coisa, aquilo vai corroendo você por dentro, às vezes até fisicamente. E aí você para pra perguntar assim, Joe, como assim fisicamente? Bom, gente, muita gente em depressão, vocês percebem que quando tem depressão, síndrome do pânico, doenças bem parecidas desse lado, as pessoas não ficam só doentes da cabeça, elas também ficam doentes no seu corpo. Perdem a fome, perdem o apetite muitas vezes, começam a adquirir algumas outras doenças, como até mesmo alergias que ela nunca teve, ou até então outros tipos de coisa. E isso não é devido aos remédios, mas sim à própria depressão, que machuca a mente para depois machucar o seu físico, trazendo gastrites, por exemplo, é um grande exemplo disso, e podem provocar outros tipos de doença ao lado da própria depressão e outras coisas. Então quando você suprime os seus sentimentos, quando a gente como sociedade também suprime as pessoas de falarem o que elas pensam e tudo mais, né, tirando essas liberdades assim que ela precisa se expressar, a pessoa que precisa chorar, que precisa falar o que ela tá pensando, gente, quanto mais a gente suprime as coisas, quanto mais a gente prende, pior vai ficar quando isso soltar. Ou seja, por isso você vê muitas pessoas, às vezes muito loucas, né, que tomam atitudes super malucas aí, saem atirando para um canto e para o outro, porque elas suprimiram muito aquilo sem poder falar. Não que elas precisavam fazer as maldades e tudo, mas que elas precisavam de alguém para poder pelo menos falar, pelo menos para se soltar. E é para isso que serve bastante a psicologia. O psicólogo ajuda muito nisso, quando ele lhe permite falar sem preconceitos e pré-julgamentos. Isso faz com que aquele negócio que está dentro do corpo da pessoa, dentro da mente, ele venha a sair de uma forma melhor, e com isso a pessoa consegue melhorar a partir disso. Mas enquanto nós ainda carregamos esses preconceitos e às vezes até fechamos a boca de
de pessoas que passam por esse tipo de problema, o problema da sociedade nunca vai ser resolvido. E é por isso que acontece isso com o Mob. O trauma que ele teve quando pequeno, a reação do seu irmão, o que ele fez com as pessoas ali, que ele acabou machucando quando ele perdeu o controle, ele tratou ali de colocar uma tampa na panela de pressão. Só que a gente sabe, se você colocar uma tampa na panela de pressão e deixar o fogo aquecendo por muito tempo, a gente sabe que uma hora ela vai explodir de uma forma ou de outra. E foi isso que aconteceu com o Mob, foi se enchendo lá dentro e uma hora o copo transbordou, uma hora a panela de pressão estourou de vez, trazendo destruição por onde passa. Esse é o problema do trauma, esse é o problema de suprimir os seus próprios sentimentos. E é isso que o Ritsu explica pro Mob, porque o Mob, ele tem os poderes, e os poderes fazem parte dele. A gente entende que ele queria tampar os poderes, e com isso ele tampou a si mesmo, porque era um garoto muito mais alegre, mas depois que ele tampa os seus poderes, ele perde tudo isso. E um outro detalhe é, os seus poderes eram muito divertidos até a Tsubomi falar que aquilo não era tão divertido assim. E ainda depois daquilo, ainda quando pequeno, o Mob acaba ferindo outras pessoas. A partir disso, gente, percebam, o Mob tranca de vez todos os seus sentimentos junto com os poderes, porque os poderes faziam parte dele. São o próprio Mob, são o próprio Shigeo Kageyama. E tudo que faz parte de você está dentro de você, mesmo a parte ruim, mesmo a parte boa. Então é isso que é legal em Mob, a gente pode analisar, a gente pode ver de uma forma muito mais ampla, e é isso que o trauma faz com a gente. Eu já passei por situação assim, eu aguentei um trauma por 6 anos, doente pra caramba, perdi peso, cheguei a pesar uns 49, pra quem não sabe eu tenho 1,70, pesei 49, então minha cara era chupada. Se um dia eu mostrar a foto pra vocês, vocês vão ver. Então o que que acontece, gente? Eu fiquei doente por muito tempo, aguentando por muito tempo aquele trauma e doente pra todo lugar, não podia fazer nada basicamente. É uma história um pouco longa, mas eu compreendo bastante esse negócio de trauma e de você estourar nos momentos. Eu estourava muitas vezes muito fácil, porque aqui na cabeça estava a flor da pele, assim como o Mob. Tudo na cabeça dele agora está a flor da pele. E ele tem que lutar contra si mesmo, muitas vezes, para tentar evitar que machuque outras pessoas com esse estouro dele, assim como eu também tinha que fazer quando eu passei por essa situação, porque eu tive transtorno de ansiedade, bem parecido com depressão e tal, mais ou menos no meu esquema. São similares, mas não são iguais, né? Tem certas diferenças. Por isso que depois eu fiz tratamento e tudo mais. Então, essa é a parte que o Ritsu mostra pro Mob, tenta enfrentar o Mob no seu 100%, chora e fala, eu vou ser o maninho que vai estar aqui pra te impedir, pra te ajudar, e quantas vezes a gente não precisa de pessoas assim, e normalmente a gente não tem, vou falar sincero pra vocês, porque é difícil lidar com uma pessoa assim, é difícil, né? É muito difícil. Então, acredito que mesmo eu lidando com outra pessoa, mesmo que eu entenda, seria difícil de lidar, é difícil de lidar, as pessoas que lidavam comigo, então compreendo que elas sofreram muito também junto comigo, né? Não só junto comigo, mas comigo, né? Por minha conta. Então é uma parada que eu entendo bastante porque eu passei por isso. E é então que o Ritsu tenta enfrentar o Mob, mas não consegue. Mais uma vez, seus poderes não foram capazes ali de evitar que o Mob continuasse destruindo tudo. Só que, detalhe, né? O Mob, mesmo jogando o Ritsu pra longe, parece que mesmo assim ele conseguiu controlar, pelo menos até tal ponto, para deixar o Ritsu ali deitado e não machucado. Tanto que ele não tava sangrando nem nada, vocês perceberam? Nisso, o Rengen e o Serizawa continuam indo a caminho do Mob e o Rengen está disposto a enfrentar aquele tufão, que é onde se criou ali o Mob tá andando no meio daquele tufão, que ele acabou criando graças aos seus poderes, e é então, gente, que maluco começa um diálogo do Mob junto com o seu Mob interior, o Mob que ele trancou lá dentro, sabe? Uma parte dele que ele não queria falar, esse daqui não sou eu, não, realmente é mais uma parte sua, mas enquanto você não aceitar essa parte, enquanto você não conviver com ela, aprender a lidar com ela, nada vai se resolver. Só trancar os seus poderes não basta, você tem que estar livre para pensar como você quer, mas também de usar os seus poderes à vontade como era antes. E é então que o Mob começa a conversar, começa a falar, não, você não é, você não sou eu, e ele fala, não, você é o falso Mob, você me reprimiu por muito tempo e agora eu aproveitei para sair aqui. Parece uma parte ruim do Mob, mas faz parte dele.
são partes que nós temos, a parte ruim, a parte boa, a parte neutra, a parte tal. Então o mob conversando consigo mesmo, pra quem já passou por problemas de trauma, consegue compreender bastante. Parece coisa de louco quando a gente vê, mas não é nada de louco. É simplesmente a sua consciência, você mesmo conversando consigo mesmo, com o seu superego, ego e ID que tem dentro de você, assim como eu expliquei no vídeo passado. E o mob conversando com ele começa a quebrar. E essa parte quebrada começa a passar para um novo mob que deve tomar conta dele se ele deixar. E é ali que nós terminamos o episódio. Gente, aguardo muito por esse final, essa mensagem de trabalhar o trauma, do mob ser ele mesmo, que conforme o tempo foi passando, conforme ele foi evoluindo com as pessoas e tudo, ele foi aprendendo aos pouquinhos a se soltar novamente, a ser ele mesmo aos poucos, sabe? De pouco em pouco, de pouco em pouco, mas em uma hora ou em outra, ele ia estourar o que ele tinha aprendido desde quando ele era pequeno. Ele precisava compreender melhor como lidar com isso sem se anular, sem se prender, sem suprimir os seus próprios sentimentos e vontades e tentando ser um mob diferente do que ele é. O que faltou pro mob no final é aceitar quem ele é de verdade, e eu aguardo muito esse momento do Reigen com ele, porque com certeza vai ser incrível, Tsubomi também. Então, sensacional, mais um episódio de mob maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, galera. O Mano Joe aqui está vazando e eu espero o comentário de vocês. Já tiveram algum trauma, alguma coisa assim, né? Eu tive, né? Quase fui pra vala também. Então, gente, várias coisas acontecem. Um dia eu conto com mais calma, um vídeo especial talvez pra vocês, mas aí vai depender de pedidos. Já me pediram umas vezes, mas vamos com calma, vamos com calma. Mano, o Joe ainda tem bastante trabalho do meu trabalho normal junto com os vídeos, tá bom? Mas espero o comentário de vocês e te aguardo no próximo vídeo, beleza? Um beijo no coração, até uma próxima e não se esqueça, não suprima seus sentimentos. Lide com isso da melhor forma. Procure se expressar sempre. E se precisar, sempre procure ajuda. Fui.